Olá, mamães! Sejam muito bem-vindas ao nosso canal. Meu nome é Giane e esse é o nosso cantinho, o cantinho da mulher e mãe, né? Hoje vamos falar um pouquinho sobre a alimentação dos nossos filhos. Quais os cuidados que temos que ter com a alimentação dos nossos filhos? Nós pais temos um papel fundamental na alimentação dos nossos filhos. Há muitos anos, a obesidade infantil vem sendo motivo de pesquisas por estudiosos do mundo inteiro, pois é considerada a doença nutricional que mais cresce no mundo e a de mais difícil tratamento. Foi publicado em 2019 pelo Ministério da Saúde que a má alimentação causa a obesidade infantil. No Brasil, como na maioria dos países da América Latina e do Caribe, crianças e adolescentes estão comendo muito pouca comida saudável e muita comida pouco saudável, afirma Florence, que é representante do Unicef, e essa publicação foi feita também em 2019. A má nutrição no mundo. Em todo o mundo, 149 milhões de crianças têm déficit de crescimento ou estão muito baixas para a idade. 50 milhões de crianças estão com baixo peso para sua altura. 340 milhões de crianças, ou uma em cada duas, sofrem de deficiência em vitaminas e nutrientes essenciais, como a vitamina A e o ferro. 40 milhões de crianças estão acima do peso ou obesas, segundo também Unicef 2019. As práticas alimentares de baixa qualidade começam desde os primeiros dias de vida de uma criança. Embora a amamentação possa salvar vidas, por exemplo, apenas 42% das crianças com menos de 6 meses de idade são amamentadas exclusivamente. E o número crescente de bebês é alimentado com fórmula infantil, ou seja, as vendas de fórmula à base de leite vêm crescendo cada vez mais. Né? Por que será? Né? Por que a amamentação não está sendo exclusiva pela maioria das mães? Né? E aí eu separei aqui 9 doenças causadas pela má alimentação na infância. Né? Algumas delas, mas as mais importantes: obesidade, desnutrição, anemia, diabetes, colesterol alto, hipertensão, insônia e dificuldade de respirar, artrite, artrose e dores nas articulações e transtornos alimentares. Então, muita atenção. A gente precisa tomar muito cuidado com a alimentação dos nossos filhos desde o início para evitar que aconteçam essas doenças com eles. E aí eu fico num questionamento: onde será que está o erro? Porque tantas crianças no mundo todo estão tendo tantos problemas de saúde. Onde que está o erro? Principalmente na alimentação. Uma boa alimentação é fundamental para a saúde da criança. Já ouvimos falar muito sobre a importância de uma boa alimentação. Informação a gente tem de monte, né, por aí. Receitinhas e tal. Mas por que é tão importante a gente cuidar bastante da alimentação dos nossos pequenos? O cuidado ele é essencial desde o início, né? Por quê? Porque as crianças elas tendem a adquirir hábitos que levarão para uma vida toda, podendo evitar ou diminuir o aparecimento de problemas de saúde na adolescência e na idade adulta, contribuindo para uma vida mais saudável. Que alimentos dar em cada fase? Segundo a nutricionista Cristiane Zandin, o primeiro e o mais importante alimento não tem como: leite materno. Tem tudo que o bebê precisa até os 6 meses de vida, inclusive água. Né? Muitas mães têm dúvida, né, no comecinho, né, dos nenéns bebezinhos ainda. Será que eu preciso dar água para o meu bebê? Não, não precisa. Seu leite já contém água. Tá? O aleitamento materno ele é capaz de reduzir em 13% a mortalidade por causas evitáveis em crianças menores de 5 anos. Protege as crianças de doenças como
diarreia, infecções respiratórias e alergias. Reduz o risco de desenvolver hipertensão, colesterol alto, diabetes e obesidade na vida adulta. Primeiros 2 anos de vida. A alimentação, principalmente no primeiro ano, é fator determinante na saúde da criança e na formação de sua imunidade e contribui para a saúde até a vida adulta. Então, olha a responsabilidade que a gente tem com essas crianças, com os nossos filhos. Fase pré-escolar, de 2 a 7 anos. Nessa fase, a criança desenvolve ainda mais a capacidade de selecionar os alimentos, a partir de sabores, cores, texturas, sendo que essas escolhas vão influenciar o seu estilo alimentar no futuro. Nessa faixa etária, as escolhas alimentares da criança sofrem intensas influências dos hábitos alimentares da família. Então, a formação da preferência infantil pode então decorrer da observação e da imitação dos alimentos escolhidos por familiares ou outras pessoas que convivem em seu ambiente. Então, a gente precisa saber muito bem do que a gente também está se alimentando, cuidar muito do que a gente está se alimentando, porque eles estão observando e eles vão levar isso para a vida deles também. Fase escolar, 7 a 10 anos. Essa fase é caracterizada por um período de crescimento e necessidades energéticas elevadas, porque a criança tem um aumento de apetite, ela sente mais fome. Como elas já estão adaptadas aos costumes alimentares da família, é essencial reforçar a importância de uma alimentação saudável e equilibrada. Então, sempre insistir, sempre mostrar o que é o melhor, né? Para eles estarem adquirindo esse hábito sempre, nunca se esquecer disso. Nutrientes mais importantes para o crescimento dos filhos. É o que muitas mães ficam perdidas. O que é preciso? Quais as vitaminas necessárias e onde encontrar de maneira fácil, para as nossas crianças? Ferro e vitamina C, muito importante. Nessa fase, principalmente, pode ocorrer deficiência de ferro, pois o seu consumo é escasso e a necessidade é alta. Então, algumas sugestões de alimentos: espinafre, brócolis, couve, feijão, carnes vermelhas. Uma observação: alimentos ricos em vitamina C são essenciais para o crescimento e para o sistema imunológico, ou seja, a proteção do organismo, e facilita a absorção de ferro, se consumido simultaneamente às fontes naturais, ou seja, o ferro e a vitamina C juntos é muito importante, Exemplos de vitamina C: laranja, limão, acerola, tomate, as folhas no geral. Então, sempre está associando essas coisas, Por exemplo, um suco de couve com limão, o arroz com feijão, a carne vermelha sem muita gordura, o espinafre, o brócolis, do jeitinho bonitinho que agrada as crianças. E aí vai, o suco de laranja, ou o arroz do feijão com tomate, com folhas. Dá para inventar bastante. Cálcio, essencial para o desenvolvimento dos ossos e dentes. Ele é encontrado no leite e em seus derivados. Vitamina A, essencial para uma pele saudável e para o desenvolvimento celular. Onde é que a gente encontra a vitamina A? No ovo, no leite, na cenoura, na batata doce, no espinafre, na manga, e outros. Vitamina D. A vitamina D é sintetizada pela ação solar, ou seja, o sol é muito importante também para as nossas crianças e para nós também, o sol diário. E é necessária também, a vitamina D ela é necessária ao metabolismo do cálcio. Alguns exemplos de alimentos que contêm a vitamina D é a gema do ovo, peixes e outros. Dicas, Acho que essas dicas são muito importantes para nós mamães também. As crianças na fase pré-escolar normalmente podem apresentar uma relutância em consumir alimentos novos, chamado de neofobia. Isso é normal, tá? Ai, meu filho não come, ai,
fica selecionando o que vai comer, é normal nessa fase. Mas a gente tem que estar atento e ajudar eles. Para que esse comportamento se modifique, é necessário que ela prove alimentos de 8 a 10 vezes, em diferentes momentos e diversos tipos de preparação, mesmo que em quantidades mínimas. Somente dessa forma ela conhecerá o sabor e poderá estabelecer seu padrão de aceitação. Ou seja, tô ali, faço, tô comendo, filha, experimenta um pouquinho. Ah, não quero. Outra vez, filha, experimenta um pouquinho. Ah, ela vai ter essa curiosidade, ela vai experimentar, vai ver se gosta ou não, mas a gente vai estar sempre oferecendo para ela. A melhor forma dos nossos pequenos se alimentarem é fornecendo a eles refeições pequenas, mas frequentes, contendo um cardápio colorido e rico em nutrientes fundamentais e energéticos, porque eles gastam muita energia, eles precisam gastar muita energia, né? Até por causa do crescimento deles. E mesmo que não aceitem de início, o segredo é sempre oferecer, não obrigar, né? Mas oferecer e ser o exemplo, que eu acho que é o mais importante. Outra observação: se o seu filho precisa de um cuidado mais específico relacionado à alimentação, procure ajuda e orientação de um profissional de saúde da área. Por exemplo, intolerâncias, alergias, aí você vai ter que encaminhar ele para outros cuidados mais específicos, tá bom? Podemos dizer, portanto, que uma boa alimentação é fundamental para a saúde da criança, visto que, dentro de cada fase, ela ajuda no desenvolvimento dos dentes, ossos, músculos e tecidos, e além de proteger contra várias doenças, fortalecendo a imunidade, principalmente nos dias de hoje, que aí tanto se bate na tecla de fortalecer a imunidade, mas é um composto geral, né? E para uma alimentação saudável, não precisamos ficar comprando coisinhas caras, né? Como vemos muitas receitinhas e tal. Ai, comprar o açúcar tal, o adoçante tal, pasta de amendoim. Não precisa dessas frescuras, eu falo, né? É muito bom para quem tem outros objetivos. Existem muitos alimentos e ingredientes saudáveis e que cabem no bolso de muitas famílias, que é a comida de verdade, né? Sem frescuras, sem neuras, tá? O segredo é o equilíbrio, fornecendo a eles refeições pequenas, ricas em nutrientes, coloridas, né? Quanto mais natural esses alimentos, melhor. Evitem alimentos industrializados, né? A gente vê por aí mães que vai dando produto industrializado, né, de monte para as crianças, e isso vai dar muita consequência lá na frente depois. Então, muita atenção. Mas e as porcarias? Pode também. Claro que pode, né? Afinal, são crianças, né? Um brigadeiro de vez em quando, uma bala, né? Não tem problema, né? Mas de vez em quando, né? E com moderação, né? Tudo em equilíbrio, né? Sem ficar neurótico com essas coisas, né? Uma vez ou outra não faz mal para ninguém. Então, cuidemos com atenção e carinho das nossas crianças, pois elas são os tesouros mais preciosos que Deus nos deu. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nos ajude a ajudar outras mamães. Se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe, tragam mais assuntos para a gente estar discutindo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!